Nós, homens e mulheres no nosso país, temos uma certa compreensão, né, do que é que significaria o futuro. Afinal, nós somos um povo, especialmente os mais idosos como eu, que fomos marcados pela ideia de que nós somos o país do futuro. Talvez sejamos, inclusive, o único povo que tem saudade do futuro. Né? Dói em nós, às vezes, o país que nós seremos um dia. E é claro, aquela ideia de futuro, ela está sempre ligada à noção de uma nação criança, um país criança. E quando se pensa em futuro, eu fico assustado com algumas situações e fico imaginando, inclusive, o quanto que muitas crianças hoje vivem exatamente essa possibilidade. A possibilidade de um futuro temeroso que as leva, e eu quero desenvolver um pouco mais esse raciocínio, que as leva a viver o presente com uma intensidade quase insana em várias situações. Afinal de contas, nós estamos, e talvez assim sejamos, eu vez ou outra levanto isso, talvez nós sejamos a primeira geração de humanos no Ocidente que não cuida direito da próxima geração. Em outras palavras, nós estamos fazendo o que se chama de saque antecipado do futuro. Sacando o futuro por antecipação. Gastando o futuro por antecipação. De maneira geral, na história humana, a geração atual cuida da próxima. Cuida dos recursos, cuida da sobrevivência, cuida da possibilidade de meios de existência. No entanto, a voracidade do nosso cotidiano, a maneira como nós desmontamos as condições de existência coletiva, à medida em que o ego-narcisismo é mais presente na nossa frente, nós acabamos esgotando, como eu dizia há pouco, condições de existência no futuro. E acabamos, inclusive, anunciando isso às crianças e aos jovens. A primeira coisa que se coloca para nós, claro, do nosso horizonte, para falar de mundo da criança, é pensar de que criança nós estamos falando. Ou o que é uma criança nos tempos que nós estamos vivendo. Claro, para alguns de nós, por exemplo, com mais idade, uma criança era aquela que caracterizava a existência até os 14, 15 anos de idade. Aí o Estatuto da Criança e do Adolescente foi estabelecendo uma fronteira mais formal e colocou 12 anos como sendo o início da adolescência. Embora, claro, né, a própria noção de adolescência ela seja móvel. São sempre conceitos e fronteiras bastante móveis. Mas, se nós olhamos hoje, uma criança não é algo que se possa caracterizar e fechar dentro de um determinado momento de faixa etária. A postura, a possibilidade de ser criança, ela é um pouco mais múltipla. Aliás, ela atinge, inclusive, alguns adultos. Virou, entre outras coisas, uma das modas mais fortes entre nós, tentar reavivar em cada um e em cada uma a sua porção criança, o seu lado criança. Inclusive porque, por uma parte de nós, a infância ainda parece um passado agradável e delicioso. Olha que coisa curiosa. Nós estamos sacando o futuro por antecipação. O que é que isso significa? Nós estamos gastando os meios que permitiriam a existência de próximas gerações. Esta ideia é marcada, inclusive, pelo modo como nós anunciamos isso hoje às crianças. A gente acaba, inclusive, como eu disse, se assustando um pouco. A gente chega a dizer a elas, vez ou outra, não haverá futuro. Não haverá meio ambiente, não haverá trabalho, não haverá segurança. Vocês não têm futuro. E tem mais, vocês não têm presente. Porque isso que vocês comem não é comida, é porcaria. Isso que vocês ouvem não é música, é barulho. Isso que vocês usam não é roupa, é andrajo. E tem uma coisa ainda, vocês não têm passado. Eu tive infância. Eu tive infância, vocês não têm isso. Isso cria algo extremamente terrível, que é olhar para algumas crianças com a ideia de um presente eterno. A ideia de que não havendo passado nem futuro, o presente tem que ser usado até o limite da condição que ele carrega. Aliás, está em moda hoje, e basta ver isso, inclusive com crianças de 10, 12 anos, a perspectiva que é a adoção daquilo que, no meu entender, é a pior contribuição que o mundo romano nos legou. De todas as ideias que o mundo romano nos legou, muitas delas são extremamente positivas. Mais uma, eu acho, maléfica, que é a ideia do carpe diem, do seize the day, do aproveite o dia. Essa ideia do carpe diem, ela é típica do mundo romano,
dentro de uma estrutura, de uma sociedade que vive na opulência, que vive da opressão sobre outros povos e, especialmente, que utiliza a luxúria como sendo uma forma de vida e, portanto, você precisa existir até o limite da tua capacidade do momento. Eu acho hoje a noção de carpe diem muito arriscada, muito perigosa, porque ela dá a noção de que é o seguinte: não havendo história, aproveite-se o momento. Portanto, se você tiver que beber, beba até o teu limite. Se tiver que dançar, dance até ultrapassar o limite. Você, por exemplo, vê hoje muita gente, não só adultos, crianças também, que acham que a história acaba agora. Um mundo marcado por uma insatisfação acelerada e por uma ansiedade muito grande. A nós foi anunciada a possibilidade de futuro. Foi anunciada a ideia de que nós teríamos uma trajetória de existência e que essa trajetória, não só ela ia em direção ao futuro, como ela tinha uma outra característica. Ela era marcada por uma obsessão evolucionista. Ou seja, amanhã vai ser melhor. Pode deixar. Hoje você padece, hoje você tem algumas dificuldades, hoje você é atropelado por atribulações, mas fique tranquilo, o futuro brilhará. Aliás, a expressão que alguns de nós ouvíamos e usávamos era: o futuro é radiante. Essa expressão, que foi extremamente forte para vários e várias de nós, de maneira que, marcando a nossa vida, pudesse nos anunciar sempre um horizonte promissor, hoje ela não é tão nítida dentro do dia a dia de uma parte das crianças. Onde que a gente encontra essas crianças? Nós, professores, eu sou professor também, nós as encontramos quando elas crescem. Quando elas deixam de estar na faixa etária criança, mas continuam crianças em várias das coisas. Onde nós as encontramos? Nós as encontramos no nosso local, onde elas convivem com mais gente que é conosco. Aliás, eu vou dizer uma coisa que talvez uma outra pessoa que não seja da área de educação não saiba. Nós somos normalmente professoras e professores, não eu, que sou professor de universidade, mas aqueles ou aquelas que atuam no ensino fundamental, na educação básica, nós somos quase sempre, às vezes, o único adulto que põe a mão numa criança durante o dia. Põe a mão mesmo, com licença, de encostar na criança. Inclusive porque na vida veloz, alterada que nós temos no cotidiano, nós somos a primeira geração de adultos nas cidades grandes e médias que sai de casa mais tarde que os filhos. Nas grandes metrópoles, de maneira geral, as crianças saem 6h15, 6h30, 6h30, na Kombi, na van, no ônibus, e os pais saem 7h15, 7h30, sem as crianças. Algumas cidades ainda mantêm essa lógica de alguém levar o filho para a escola. Mas veja só que coisa curiosa, durante séculos na história humana, especialmente no Ocidente, os adultos acordaram as crianças. Acordar, de pôr a mão, dizer: filha, está na hora da escola, levanta, acorda. Ela acordava, ia, sentava na beira da cama e ficava. Aí ia lá, acordava outra vez, fazia tomar banho, punha roupa. Hoje as crianças dispõem, inclusive, de uma tecnologia automática para serem acordados. O próprio celular. A criança com 10 anos de idade ou 9, se ela utiliza um celular, ou ela tem aquilo, ou ela tem, às vezes, no aparelho de som. Ela se acorda. E ela é regrada em relação a isso. Ela se acorda e, se ela está numa família de classe média ou superior, o único adulto que ela encontra no cotidiano é aquele ou aquela que presta serviço para ela dentro de casa. Que, aliás, ela se habitua desde pequena a caminhar com ela. É aquela pessoa, normalmente uma mulher, né, que tem a tarefa de ser empregada doméstica, que muitas vezes leva a criança até a escola. Ou leva até a escola, ou leva até o veículo que vai levá-la para a escola. Qual é o nome em grego que se dava ao escravo que levava a criança para a escola na antiguidade clássica? Pedagogo. Pedagogo. Esse é o nome do escravo que levava a criança. Por quê? Paidos, em grego, é criança, agogen é conduzir. Havia uma profissão